Para terminar, então, que já passamos a meia-noite, hoje eu sabia que ia demorar, né? Mas é questão de melhorar a sua comunicação, né? Então, eu acho que isso é interessante na série, porque quando ela encontra a sua colega de quarto, ela deixa tudo muito às claras, né? Não tem, ai meu Deus, vou falar isso aqui e tal, não. Fica tudo muito bem estabelecido. Tudo bem que a Wandinha não tem filtro, No né? caso, a sinceridade ali, ela é exacerbada. A sinceridade dela. Por isso que eu digo que às vezes eu vejo alguém neurodivergente ali. Porque... Não se importa com a consequência do que vai falar, né? Mas aqui eu acho que o interessante na questão do quarto e da relação entre as duas é que todas as regras ficam bem estabelecidas o tempo todo. Né, assim, olha, a minha parte do quarto vai ser desse jeito, né? Essa aqui é a fronteira, né? O meu vai ser dark, o teu vai ser aí colorido e tal. Então, assim, fica tudo às claras. E isso é algo que eu vejo muito, a gente escuta muito isso, né? Ah, eu não sei falar não. A pessoa pede algo para mim, eu vou lá e faço por medo do que a pessoa vai pensar de mim se eu disser não para ela. Né? E aí é um grande dilema, porque você aceita fazer algo que você não consegue fazer para agradar outra pessoa, você não vai fazer aquilo e vai desagradar a pessoa. Né? Então, aprender a dizer não é algo que a gente precisa fazer na nossa existência. A gente precisa aprender a falar não para aquilo que a gente não pode fazer. Nós somos humanos, é impossível dar conta do recado de fazer tudo para todo mundo. Né? Então, eu queria trazer essa questão do diálogo das duas, e ela vai fazer isso várias vezes, né? É sempre extremamente sincera, numa sinceridade que ultrapassa a linha do que é da educação ali, e das relações de convivência sociais, mas o que é interessante aqui é que todo mundo sabe o que esperar dela, porque ela já fala de antemão. Então você não tem surpresas, assim, você não vai decepcionar ela, porque de fato ela já de cara já fala que ela não está nem aí, né? Ela não está esperando nada de ninguém. Então isso é interessante, né? Nesse sentido de que a gente muitas vezes tem uma dificuldade tremenda de poder falar para as pessoas como que as coisas devem funcionar com a gente, né? Então, não é o fato de ser... A gente já falou várias vezes sobre sincericídio aqui na live, né? De evitar ser extremamente sincero para não ferir as pessoas, mas no caso aqui, o foco está em deixar claras as regras do jogo, né? Uma relação de amizade com você, o que a pessoa pode esperar? Um relacionamento amoroso, um namoro, não pode ter segredo entre as pessoas ali, não. Isso aqui é meu, você não se mete nessa área aqui que eu vou andar sozinha. Como assim? Então, a gente precisa deixar o mais claro possível as nossas relações para que ninguém se frustre. Porque quando chegar a hora, não, mas a gente já conversou sobre isso. Essa é uma regra básica, né, de comunicação em relacionamento. É deixar tudo às claras, porque daí assim, o que você está comprando, né? Você vai casar com alguém, você precisa conhecer aquela pessoa, saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela vai fazer por você, o que ela não vai fazer por você, para que quando aconteça isso lá na frente, ninguém fique espantado. Oh, meu Deus, não fez isso para mim. Mas não fazia quando era teu namorado, tua namorada, não vai fazer agora que é teu marido, tua esposa. Né? Então, deixar as coisas às claras. Eu acho que isso ele é muito importante. Isso a gente pode aprender com ela, assim. Comunicação, claro, né? Que ela não tem muito tato para lidar com a coisa. Ela é super direta e ela não tá nem aí se vai ferir a pessoa ou não. E isso é dela, né? Porque é o jeito Wandinha de ser, enfim, né? E ali é uma série, né? Mas na vida real, claro, a gente tem que ter um pouco mais de tato para lidar com as pessoas e principalmente ser educado, né? Porque a questão de ser muito sincero beira a má educação, muitas vezes. Então, assim, você pode muito bem falar a verdade para as pessoas sem feri-las. Devemos, né, falar a verdade. E devemos falar a verdade sem ferir a pessoa, mas nós precisamos falar a verdade e não fingir que tá tudo certo e que, ou então, não, eu vou fazer porque eu não sei dizer não, ou eu vou deixar passar porque eu gosto muito da pessoa, porque é muito meu amigo, minha amiga, então eu vou deixar passar. Não, a gente tem que aprender um pouquinho isso com a Wandinha, assim. Os nossos relacionamentos, eles têm que ser super sinceros, assim, e as pessoas têm que saber aquilo que elas esperam de nós e ponto, assim, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta.
e quando a gente pode, quando não pode fazer, e quando não pode, entendeu? Essas coisas têm que ficar muito claras. Então, eu acho que essa questão é uma questão para a gente refletir sobre qual está o nível de comunicação nos nossos relacionamentos, né? Seja relacionamento profissional, né? Muitas vezes você está numa posição de liderança na igreja, mas seus liderados não sabem o que esperar de você, você tem medo de falar o que você quer que as pessoas façam, e as pessoas não fazem porque não sabem, ou tem medo de fazer errado porque não tem certeza do que tem que fazer. No trabalho, muitas vezes, né, aqueles que lideram pessoas no trabalho também têm dificuldade em fazer isso, né? Ou então você que é funcionário tem dúvida com relação a se você está fazendo um bom trabalho, mas tem medo de perguntar para o chefe também. Então, muitas vezes a gente fica nessa: será que se eu falar o que eu penso, vou ter problema lá na frente? Então, a gente precisa melhorar, ajustar o nível de comunicação dentro dos nossos relacionamentos, para que a gente não tenha problemas. Quantas vezes a gente teve problema por alguém que pensou que a gente falou alguma coisa que a gente disse, pensando que estava atingindo uma indireta para fulano, e quando a gente nem sabia o que estava acontecendo, né? Já chegou o ponto de pessoas, eu pregando na igreja, pessoas dizendo: não, aquilo que você pregou aquele dia, no dia 3 de março de 1998, foi para mim. Eu falei: pera, mas eu não estava nem pensando em você. A mensagem, a pessoa recebe, a carapuça serve, né? A pessoa acha que você falou para ela, e a pessoa às vezes sai da igreja porque você falou algo que ela achou que você falou para ela, né? Não passa pela cabeça da pessoa chegar em você e perguntar: escuta, essa mensagem que você pregou hoje, ela tem alguma coisa a ver comigo? Tem alguma... Fiquei na dúvida, queria saber. Não, a pessoa prefere... A pessoa também se acha importante, hein? Essa é uma outra coisa que acontece nos nossos dias, né? A galera acha... As pessoas, né? Essa geração, assim, tá muito nessa do tipo assim, né? Tudo gira ao redor do meu umbigo, do meu próprio umbigo. Eu não consigo tirar os olhos daquilo que eu sou, daquilo que alguém vai fazer para mim, por mim, enfim. Então, as pessoas, elas são levadas a isso. Né? A gente tem convivido com pessoas que, infelizmente, hoje, elas estão, assim, somente olhando para si mesmas e para o seu próprio umbigo, e o mundo gira ao redor deles. Né? Então, a gente, às vezes, tem que chegar na pessoa e falar assim: queridinho, queridinha, menos, né? Não, nem tudo é para você, nem o mundo não gira em torno de você, né? Então, assim, acorda, né? Às vezes a gente tem que dar aquele toquezinho, assim, super, assim, educado, mas tem que falar, né? E infelizmente, hoje a gente está rodeado de muitas pessoas assim. Que acham que o mundo gira em torno delas, assim, tudo orbita ao redor da sua luz, né? Quando não, você é mais um no meio de 7 bilhões de seres humanos, né? Então, por mais que você seja importante, né? 8 bilhões já. 8 já? Meu Deus. Por mais que seja importante, né? Por mais que você seja alguém especial, porque foi criado de forma sobrenatural por Deus, tem um chamado, um propósito e tal, você não é mais importante que os outros 7 bilhões, 999 milhões e tal. Somos seres humanos, então assim, nem sempre as coisas são em função, né, sua, em sua função. Às vezes não tem nada a ver com você. Não. E se serviu para você, abraça. Deus estava falando contigo. Muda o que tiver que mudar, ajusta o que tem que ajustar. Olha aí, o Espírito Santo trazendo uma luz. Olha aí. Eu acredito que é assim que Deus faz, né? A gente cria algo não pensando em ninguém, e de repente as pessoas começam a receber. Amém, abraça isso, né? Receba. Isso não é pessoal, né? Nada disso é pessoal, mas a gente já teve casos de pessoas que saíram da igreja em função de algo que nós dissemos para todo mundo e que acharam que eram para elas, e voltaram depois de anos, né? A gente nem sabia o que aconteceu, a pessoa passou 3, 4 anos remoendo, quando ela volta: olha, eu saí porque você falou isso, isso e isso, eu entendi que era para mim, então fui embora para não brigar com você, né, para a gente não ter problema, fui embora. Eu falei: mas beleza, mas não passou pela cabeça perguntar se aquilo realmente tinha a ver com a pessoa ou não? Não, eu achei que, eu tinha certeza que era, né? Então, às vezes é meio complicado. Então, a gente precisa sempre estar refletindo sobre o nosso nível de comunicação, né? Tanto em relacionamento, área profissional, seja transparente, seja claro com seus empregadores e tal, para que ninguém seja surpreendido com alguma atitude diferenciada, né? E assim,
Se as coisas caminham de uma forma e você não vê mudança ao longo do tempo, não espere que isso mude em algum momento. Não vai mudar, vai continuar dali para pior. Falando especificamente de relacionamentos, né? Que a gente fala muito disso no curso de noivos, né? Olha, a hora do namoro, do noivado, é a hora de você... É com essa pessoa que você quer passar o resto da tua vida? É isso que você sonhou em termos de relacionamento? Ah, não. Então, né, não perca seu Então, tempo. a resposta né? tá aí, né? Não perca seu tempo, né? Não perca tempo, você está perdendo tempo, na verdade. Então, assim, é isso que tem que pensar, né? A gente, esse tempo para conhecer o emocional, para conhecer o nível se é compatível, porque às vezes alguém é muito sisudo, o outro é muito alegre, né? Tipo a Wandinha com a Inês. Então, assim, é difícil de conviver desse jeito, é complicado. Então, assim, perceba os sinais, veja o que está acontecendo, né? E aí você tira as suas conclusões, né? Agora, fique por livre, espontânea vontade, né? Porque, assim, se as coisas não dão mostra de que está mudando ao longo do tempo, não espere que um casamento lá na frente vai fazer milagre. A tendência é ficar pior do que era antes. Porque durante o namoro você tem uma certa mobilidade, uma liberdade. Não, vou para minha casa, você vai para sua casa. Quando a coisa fica ruim, cada um vai para o seu canto, aí tem uma noite no meio disso, onde cada um vai lá, né, ficar sozinho no seu canto e lidar com sua família, e aí esquecer o problema. Agora, quando os dois estão dentro de uma mesma casa... Não tem para onde correr, né? Casados, os dois vão ter que lidar com isso. E vão ter que arrumar isso. Aí você ou resolve, porque daí depois de ou resolve ou resolve. Depois de casado, não dá para você pegar uma mochila e falar, vou sair por aí e volto mais tarde quando esfriar a cabeça. Não, aí você tem que resolver. Então pense bem, né? Como que está sendo o namoro? Está sendo aquilo que você queria? O namoro está sendo aquilo que você sonhava? É isso que você quer para sua vida? Vá em frente. Não para de perder tempo, porque não vai melhorar. Então, assim, tenha esse entendimento, né? Não sei nem porque a gente começou a falar de relacionamento, a ideia era comunicação. Passa por relacionamento, mas, enfim, a questão aqui principal tá namorando, tá noivado, tá noivando, e você vê que precisa mudar muita coisa. Os dois, né? Não é o outro que tem que mudar, eu tenho que mudar. Também. Aí entra também na coisa que eu falei, né? Que às vezes o mundo gira em torno do seu próprio umbigo e você acha que só outra pessoa é ruim. Que também é uma coisa que a gente tem vivido muito nos nossos dias, com essa geração, principalmente a nossa geração mais jovem aí, de que assim, sempre é o outro, o problema é do outro, a culpa é do outro, a pessoa nunca consegue se olhar e olhar e falar assim, poxa, eu também tenho culpa. Eu também sou difícil, eu também tenho problemas, eu também preciso mudar, eu também preciso trabalhar nisso, né? Mas a gente tem vivido assim dias muito difíceis, porque a gente tem visto assim, as pessoas hoje elas conseguem colocar culpa em todo mundo, menos nela. Então tudo isso também precisa ser trabalhado, né? Porque quando você vai conversar com um casal que está com problema, geralmente a pessoa sabe fazer uma lista com tudo que o outro faz de errado. Mas agora quando você pergunta, e você está fazendo o que de errado? A pessoa, não, eu não faço nada de errado. Eu sou um alecrim dourado. Então, assim, tem essa questão. Não é só o outro, você também não muda, então não vai melhorar esse relacionamento, assim. Mas agora, se é incompatível, às vezes tem temperamentos que são incompatíveis. E a Wandinha também ensina pra gente, né? Porque a maneira dela se comunicar, a maneira dela se relacionar é terrível. Sim. Extremamente sincera. Eu sou assim, se você quer assim, ponto, e não vou mudar, entendeu? Porque eu sou assim. E é isso, esse é o meu jeito, toma, essas são as minhas... desse jeito que eu lido com a vida, eu paro para escrever tal hora, essa é a minha rotina, e é isso. Faça barulho agora, porque eu vou escrever. Eu não gosto de abraço, eu não gosto que me toquem, pronto. Definitivamente a linguagem de amor dela não é toque. Não. Eu quero falar uma coisa que eu acho que vocês não falaram, mas também acho que já falaram. O quê? Porque agora a Netflix, lá nos Estados Unidos, eles botaram uma mãozinha real
Aonde? E tá assustando todo mundo lá na praça. Andando nas ruas lá, em alguns lugares dos Estados Unidos, para fazer propaganda da série. Lembra na CCXP que a gente foi no stand do SBT, que tinha aquelas pegadinhas? Uhum. Tinha uma da mãozinha, Tinha. né? Que estava dentro de um carrinho de controle remoto que o Volanda ficava controlando à noite e a galera ficava correndo, né? Desesperado. Tava lá o carrinho e a mãozinha usada na coisa. Todo mundo tava se assustando, né? Teve uma senhora lá que foi pedir um lanche e quando ela se deparou, ela deu um tapa. Deu um tapa na mãozinha. Tipo, coisa mais aleatória que você já podia fazer com uma mão. Dá um tapa na mão. Bom, é isso, gente. Esse era o que a gente trouxe.